Fala, Poppers! Bem-vindos! Matheus e eu estamos aqui para uma nova conversa com vocês, hoje sobre os mentores espirituais. Talvez você tenha sentido essa vontade de ter um contato mais próximo com o seu mentor. Quem é? Qual é o nome? De onde vem? Por que é o meu mentor? Vira best friend, que nem era o Chico Xavier ou o Emmanuel. Será que isso é possível? Ou é só para espíritos assim missionários, tipo Chico Xavier? Vamos falar um pouquinho desses nossos anjos guardiões, depois da vinheta. Bom, Matheus, anjo guardião, protetor, mentor, chamemos do que quisermos. Todo mundo tem um ou é só para algumas pessoas que precisam? Bom, todo mundo tem, né? Mentor todo mundo tem. Você não vem para cá sozinho e desamparado, né? Estamos todos aqui, né? Com às vezes até mais de uma pessoa ali dando uma ajudinha, né? Sempre tem alguém ali próximo da gente para dar um help, né? E a questão é como conhecer o seu mentor, né? Bom, a resposta simples e curta é que provavelmente você conhece, você talvez não se lembre, mas conhecer você definitivamente conhece, né? E assim, a gente tem que estar, assim como a gente já viu em outros programas, inclusive acho que no programa passado a gente falou isso, né? A gente tem que estar aberto ali às sugestões dos espíritos, né? A gente tem que estar receptivo, né? Na sintonia. Exatamente, a sintonia. Então, como se tornar mais brother do seu mentor, né? Cara, tenta manter uma qualidade de vida ali, um padrão de vibracional mais alto, né? Já é um começo, né? Estar com um pensamento mais aberto, né? Para as sugestões dos espíritos já é uma outra etapa. Então, tem várias coisinhas aí que a gente pode fazer um checklist aí para tornar essa relação mais próxima. Claro, se você tem uma pretensão ali de ver o seu mentor, de bater um papo com ele, aí vai muito assim, se você tem uma mediunidade ostensiva ou não, né? Mas a gente sempre tem a parte dos sonhos, né? Isso. Também é bem importante. Então, às vezes você pode não estar... Já tá batendo um papo com o teu mentor aí, toda noite vocês estão brother lá, batendo um papo da hora, só que você, quando você acorda, você não lembra mais, né? Tem várias maneiras, né? Eu lembro que quando eu comecei aqui na comunhão, estava nos estudos ali do ESG, teve essa aula sobre os mentores espirituais e o professor falou assim, gente, nem todo mundo é médium, ostensivo, vidente, que consiga enxergar o seu mentor. Muitas vezes a pessoa pode até ser médium vidente e mesmo assim não enxerga o mentor, porque o mentor só se faz visível se ele quiser. Porque é um espírito superior, é um espírito diferenciado, bem mais elevado do que a gente. E aí ele falou assim, então, imaginem ele do jeito que vocês quiserem. Pode ser do sexo feminino, pode ser do sexo masculino, vocês que sabem. E inventa um nome. Aí eu, o quê? Inventa um nome. E aí ele falou assim, aí realmente, se você for aqui para a questão 504 do Livro dos Espíritos, Kardec perguntou assim, podemos sempre saber o nome do nosso espírito protetor ou anjo da guarda? Aí eles respondem, como quereis saber nomes que não existem para vós? Porque às vezes é um nome que a gente não lembra, é um nome bizonho. Você vê esses livros do André Luiz, que ele bota os personagens com nomes esquisitíssimos. Aí ele, acreditais então que só existem os espíritos que conheceis? E aí, então, Kardec, bom, então beleza, talvez eu não saiba o nome, então como eu vou invocar, se não conhecemos? Aí eles disseram, dá-lhe o nome que quiserdes, o de um espírito superior pelo qual tem de simpatia e veneração, então você pode, sei lá, gosto muito do Emmanuel, então chama de Emmanuel, chama do que você quiser, voz protetora atenderá a esse apelo. Aí, ou seja, isso tá aqui, tá no Livro dos Espíritos, é pra gente fazer. Só que eu me senti desconfortável, porque eu pensava assim, eu não sei nem se ele se apresenta na forma feminina ou masculina, eu vou inventar um nome. Às vezes se apresenta na forma masculina, eu vou inventar um nome de mulher. E vice-versa. Eu sei que pra ele não vai importar, mas pra mim importava, sabe? Eu ficava assim, eu acho esquisito. Então, quando eu conversava com ele, eu falava assim, mentor ou mentora, tal coisa, tal coisa, tal coisa. Eu sempre precisava fazer essa distinção. Aí, eu comecei a perguntar aqui no centro, assim, pros professores e tal, gente, como é que faz? Sei lá, pra pelo menos eu tentar. E eles falavam assim, reza, pede, como você falou, pra num sonho, vir uma intuição, você lê num livro, e você vai saber, você vai sentir se for. E você vai saber se for pra você saber, porque talvez não seja. Aí eu fiquei tentando, né? E virou, assim, minha missão de vida. Eu falei assim, vou tentar, porque eu acho tão bonito. Essa pessoa. Porque eu queria ter essa conexão maior, eu sentia que se eu soubesse o nome, sabe? Aí, beleza.
Aí um belo dia, no curso de passe, gratuito, quem viu o episódio passado, no curso de passe, a professora tava lá falando, não sei o quê, e aí ela falou, ela citou os mentores, não me lembro por quê, e aí eu escutei uma voz, a voz, meu nome é Sônia. E eu, ai, que emoção, Sônia, sabe? E aí eu descobri que ela se apresenta na forma feminina e descobri o nome. Isso quer dizer que eu sou especial? Não, né? Porque muita gente sabe o nome do mentor das mais variadas formas. E isso não muda nada, assim. Me foi concedido, fui merecedora, obrigada a todos os envolvidos. Mas eu realmente senti que me conectei mais. Mas você vê que, na verdade, só de eu ter buscado tanto isso, eu acho que criou esse canal que é mais importante do que saber o nome. É estar tão próxima, sabe? É de realmente querer me afinizar ainda mais. Porque eles já são afinizados conosco nessa missão que lhes foi atribuída. Mas e a gente, sabe? A gente tá criando esse espaço, né? Pra essa relação mais íntima. Exato. Eu também acho importante, assim, ela falou o nome, mas, assim, nada impede que você... Pô, Sônia, um nome tão sem graça, vou te chamar de Beth. Pronto. Assim, então, é o que eles falaram, não se apegue muito a essas coisas, se é algo que te ajuda a se relacionar mais, né, como você falou, beleza, mas assim, né, é algo muito facultativo, eu diria assim, né, mas eu acho um negócio bem peculiar, porque assim, eu já falei isso com algumas outras pessoas e o povo normalmente olha pra mim e fala, vai, você é meio fora da casinha, né, aí porque, tipo assim, eu tenho muita dificuldade de ver, de imaginar num mentor pra mim, tipo, uma pessoa só. Eu sempre penso, tipo, mentor no coletivo, como se fosse mais de uma pessoa. Legal! Como se fosse uma equipe, entendeu? Sim. Pra mim, eu acho difícil, tipo, individualizar essa visão do mentor pra, tipo assim, uma pessoa. Sim. Eu não sei se é porque talvez eu inconscientemente pense, eu dou muito trabalho pra ser uma pessoa. Deve ter pelo menos umas 5 ali pra me conter, pra não fazer besteira, né? Mas eu sempre tento pensar na espiritualidade como um coletivo. Então, eu nunca tive muito essa questão de, tipo, quem é o meu mentor, quem é a pessoa específica que tem responsabilidade sobre mim, né? Sim. Que tá ali cuidando de mim. Eu sempre penso que, cara, sim, eu tô aceitando a ajuda de onde vier. Então, sim, se for um, se for 2, se for 3, tá valendo. Eu tô ali, assim, tô me abrindo pra ajuda de quem for, né? Mas a gente sempre tem, né? Às vezes realmente tem mais de uma pessoa, né? Às vezes tem uma que tá ali mais próxima, né? Que é mais afinizada com você, desde outras encarnações. Mas às vezes tem mais de uma pessoa também, né? E eu sempre tento, quando eu estou pedindo ajuda, alguma coisa assim, eu falo do mentor, falo dos mentores, no plural, mas também falo da equipe, dependendo do trabalho, né? Todos os trabalhos, geralmente, que a gente faz numa casa espírita, tem um mentor adereçado a ele, então, né, pode ser um mentor, geralmente é um mentor, né, que é afinizado com aquele tipo de trabalho, né? Então, assim... a gente tem que sempre lembrar que a gente não está sozinho, existem pessoas ali, a gente não precisa ser necessariamente atrelar as individualidades pequenas, porque no final é um espectro de espíritos tão grande, é um espectro de trabalhos também tão grandes, que no final da história vai ser algo muito específico, entendeu? Às vezes para cada um, né? A gente tem que pensar que somos pessoas muito individuais, né? Temos muitas individualidades entre nós. E, assim, o que importa é que você está recebendo ajuda, né? Eu achei interessante também que você falou da presença ali dela, né? E eu lembro que tem muita gente que fala também que pensa, pô, mas o mentor tá com a gente lá o tempo todo, né? Tipo assim, e minha privacidade, né? Sim. E tudo. Daí eu até lembrei aqui que tem a questão, deixa eu ver se eu coloquei aqui na certa. Aqui, ó, 495, né, do Livro dos Espíritos. O espírito protetor abandona algumas vezes seu protegido quando este é rebelde aos seus conselhos, né? Então, ali, vamos dizer que você deu uma brigada ali com o teu mentor, né? Ele vai ficar ali te importunando. Então, ele coloca, ele se afasta quando vê seus conhecimentos inúteis e que vontade de sofrer e que a vontade de sofrer a influência dos espíritos inferiores é mais forte. Todavia, não abandona completamente, e se faz sempre ouvir, sendo então o homem quem fecha os ouvidos. Ele retorna desde que chamado, ou seja, a gente sempre tem um canal aberto com ele, entendeu? Então, independente de quem for, você sempre tem um canal aberto com ele. Só tem que ficar cuidado às suas próprias atitudes, né? Então, é uma doutrina que deveria converter os mais incrédulos pelo seu encanto e pela sua doçura, a dos anjos guardiões. Pensar que se tem sempre perto de si seres que vos são superiores, que estão sempre aí para vos aconselhar, sustentar-vos, ajudar-vos a escalar a áspera montanha do bem, que são os amigos mais seguros e mais devotados do que mais íntimas ligações que se possa contrair sobre esta terra. Não é uma ideia bem consoladora? Ou seja, tem tanta gente, né, lá em cima para ajudar a gente, não é consolador, né, essa questão da gente sempre ter alguém perto da gente? Esses seres aí estão por ordem de Deus, eles o colocou junto a vós e aí estão
por seu amor, cumprindo uma bela, mas penosa missão. Sim, onde estejais, ele estará convosco. As prisões, os hospitais, os lugares de devassidão, a solidão, nada vos separa desse amigo que não podereis ver, mas do qual vossa alma sente os mais doces estímulos e ouve os sábios conselhos. Ou seja, tipo, a gente mesmo quando a gente não tá percebendo, ele tá lá. Então, assim... A gente nunca tá sozinho. ele faz uma parte tão grande da nossa vida, mas a gente nem percebe às vezes, né? Então, é se tornar aberto, é sempre lembrar. E assim, não se lembrar no sentido que nem eu falei, tipo, mas ele tá sempre ali, eu tenho vergonha. Não, é tipo, ele tá ali e ele tá, independente do que você tá fazendo, ele tá ali olhando com o sentido de te ajudar, de te amar, de te tornar uma pessoa melhor, né? Não, e assim, você falou dos muitos protetores, tem uma questão sobre Sim. isso, que é a questão 512, ó. Podemos ter muitos espíritos protetores, essa é a Sim. questão do Mateus. É. Cada homem tem sempre espíritos simpáticos, mais ou menos elevados, que lhe dedicam afeição e se interessam por ele, como há também os que assistem no mal. Então, assim, é normal que tenham vários mesmo, sabe? E dependendo da nossa sintonia, a gente vai atrair cada vez mais desses espíritos bons que vão nos ajudar e se aproveitar também de nós como um instrumento de luz, e os maus, né? Que estão ali só à espreita, esperando a gente cair em tentação. Você falou dessa questão 495 e você vê a diferença. Ele fala assim, não abandona, eles se afastam. Até porque eles respeitam o nosso livre-arbítrio, né? Sim, não tá querendo, não tá afim da minha presença? Então, beleza. Mas ele tá ali conectado de tal forma que ele sabe quando a gente precisa e basta basta você chamar por eles, que eles já atendem novamente. Eles não ficam assim, agora eu que não quero, né? Tipo assim, pô, você me desdenhou. dá licença. Na verdade, eles dão espaço. Sabe quando a gente sempre fala assim que cuide do seu jardim para que a borboleta volte? Então é mais ou menos isso. E você não fecha, não tenta segurar a areia na mão porque ela vai cair. Então eles dão esse espaço pra gente errar, pra gente fazer as nossas escolhas, pra gente... Se a gente quer estar em más companhias, a gente sinta o que é estar em más companhias, porque tudo aprendizado é para o nosso crescimento e eles sabem disso. Agora, essa parte que você lê também, que eles falam, que eles dizem assim, tem uma prisão que você vá, um hospital que você vá, um momento da sua vida que você não esteja acompanhado por eles, é muito bonito porque Jesus nos disse que onde 2 ou mais estivessem reunidos em seu nome, lá estaria. Às vezes a gente pensa que para isso, então a gente precisa estar dentro de uma igreja ou precisa estar reunido pelo menos com outras pessoas para que aquilo se potencialize. Mas a gente está sempre em 2 ou mais. Porque a gente está sempre no nosso mentor. E isso é lindo, assim, sabe? Assim, Jesus está sempre conosco. É basicamente isso que ele quis dizer, né? Sim. Eu peguei aqui uma questão também para falar. Deixa eu ver aqui onde é que tá. Assim. O espírito, 496, o espírito que abandona o seu protegido, não mais lhe fazendo bem, pode fazer-lhe o mal? Ou seja, abandona de novo naquele sentido de se afasta, né? Tipo assim, ficou com raivinha e agora falou assim, peraí, deixa eu te mostrar um negócio. Vingança. Né? Vingança. Seja de vingança. Aí eles falam assim, que os bons espíritos jamais fazem o mal. Jamais. Deixam que o façam, ou seja, por quê? Porque a gente vai atrair mais companhias e eles não vão impedir. Por quê? Porque eles não agem burlando o nosso livre-arbítrio. Eles respeitam, a gente não queria isso, então, beleza. E aí depois, na outra questão, o espírito protetor pode deixar o seu protegido à mercê de um espírito que o quisesse o mal, ou seja, largar ele lá, né? E eles falam assim, existe a união dos maus espíritos para neutralizar o dos bons, mas se o protegido quiser, dará toda a força ao seu bom espírito. O que é dar a força ao bom espírito? Porque o espírito, ele já é evoluído. Ele pode fazer o que ele quiser já, né? Sim. Mas, na verdade, quando a gente vai dar força, é a nossa sintonia. É o orar e vigiar. Sim. A gente tem que tomar cuidado porque, às vezes, as pessoas têm uma visão, né, meio distorcida, né, do mentor, assim, porque o mentor não tá aqui para conduzir a gente. Ele tá aqui para acompanhar. Quem decide o caminho é você. Ele orienta, dá conselhos. Ele orienta, ele te ajuda, ele te lembra do que você decidiu antes de vir para cá, né? Então, tipo, lembra que você escolheu isso aqui? Então, cuidado aí e tal. Mas ele não vai te carregar, ele não vai... decidir por você. Ele também não vai ficar lá sofrendo de, não, fulano escolheu isso, era para ter que escolher aquilo. Ele vai deixar você errar, ele tá ali muito mais como, vamos dizer, comparado a um pai ali que vê, às vezes, a criança fazendo algo que ela não deveria fazer e, às vezes, ele prefere deixar acontecer para ela aprender na prática como acontece, né? Isso. Então, a gente tem que tomar cuidado para não ter essa visão, assim, de tipo, ele tá lá, tipo assim, ele tá o tempo todo ali no nosso pé, fazendo a gente... Não, ele dá a liberdade pra gente aprender, mesmo que seja com os nossos próprios erros, né? Então, uma hora ele vai se afastar, ele vai dar a liberdade pra gente errar, vai dar a liberdade pra gente se conectar com as companhias erradas,
Mas, independente de em que situação que a gente se colocou, seja ela boa ou ruim, quando a gente precisar, é só chamar que ele tá lá. Exato. Então, assim, ele nunca abandona no sentido de... ele sempre está, de certa forma, conectado a você. Ele sempre vai estar com um pensamento, nem que minimamente direcionado a você, para quando ele for feito necessário, ele vai estar lá para você precisar, para te ajudar, para te amparar. E basta você se sintonizar com ele que na conexão tá feita, né? Não acho que eu diria que a pessoa mais próxima que você tem, às vezes, na sua vida, é uma pessoa que não está viva com você, né? É uma pessoa que está desencarnada. Tá viva, só não tem porque corpo. Quantas pessoas você conhece que é só pensar que ela já tá lá? Só ele, entendeu? Não, e assim, ele bota na questão 490, que se deve entender por anjo da guarda. Aí os espíritos dizem, o espírito protetor de uma ordem elevada. Então, é sempre um espírito bem mais elevado do que nós. A gente tem que entender isso também, né? Porque às vezes a gente acha que pode ter por protetor determinadas pessoas, inclusive que já desencarnaram e são muito queridas, mas a gente vai ver em questões mais adiante que às vezes, por exemplo, sei lá, perder um pai ou uma mãe, ela pode até estar exercendo também esse trabalho, mas conjuntamente é um espírito mais elevado, porque sozinha não consegue, precisa que seja. Sim. Aí eles perguntam até assim para os espíritos que estão num planeta primitivo, e ainda estão nesse estágio primitivo, se eles também têm. E eles têm. Só que não precisa ser um espírito super elevado. Porque eles dizem que é a mesma coisa de você pegar uma criança, sei lá, de 4 anos e dar um professor de filosofia, sabe? Então, tipo, não precisa de tanto. Sim. E aí que nós mesmos podemos ser mentores, assim, em algum momento de espíritos menos evoluídos do que nós. Ou seja, a gente não precisa esperar chegar ali na categoria de espíritos superiores para poder ser, né? E aí, em que circunstâncias isso daria? Não sei. Direto eu falo pra minha cachorrinha assim, você tá doida pra virar um ser humaninho e eu ser sua mentora, né? Porque você sabe que eu vou ser sua mentora um dia, né? E aí eu fico imaginando, porque como ainda falta um longo processo pra ela, né? Depois que ela se individualizar e tal, e ela tiver ali, vamos dizer, no estágio primitivo, quem sabe eu não vou ser a mentora dela, né? Esses reencontros ainda podem acontecer de outras formas, mas isso é bem legal. E que essa ligação que tem do espírito protetor conosco é desde o nascimento, ou seja, e que muitas vezes permanece um tempo depois, mesmo depois que a gente desencarna, porque a gente ainda precisa desse apoio no plano espiritual pós-desencarne. O período de erraticidade ali também é um período meio tenso. Né? Mas eu acho bom essa questão, porque assim, é só você olhar na sua vida normal do dia a dia, né? Quantas vezes você já não se deparou numa situação que tá você e um amigo e você fica, e aí, o que a gente faz? E daí a gente tem 2 opções, daí escolhe uma e daí tipo assim, você vai lá, não, pede um conselho para amigo, fala, o que eu faço? A ou B? Aí, faz A. Aí, beleza, você faz A e você, tipo, desastre, entendeu? Quebra a cara. Aí você olha pra ele assim e ele fala, acho que tinha que ter sido B. Mouse aí. Tipo assim, não vai rolar isso com o mentor, entendeu? O mentor, ele sabe o que é melhor pra você, né? Óbvio que nem sempre também os sinais que ele vai chegar lá, não, faz A. Entendeu? Não, ele vai te inspirar pro bem. Ele vai te inspirar. Porque se fosse para ele vir aqui dar cola para você, seria fácil. Cadê o mérito Exatamente. depois? Então, assim, né, além do mais que aqui não é tão simples quanto faz A ou faz B. Tipo, faz A até Z e ainda algumas letras a mais que talvez nem existam, né? Então, assim, muita coisa. Então, tipo, não tem um caminho mais fácil, tipo, de dar uma escolha para você. Tipo, você tem que aprender com base no que você vive, com base no que você espera da sua vida, né? E com base em todas as pessoas que estão à sua volta, tem muitas variáveis, né? Então, não tem como ele te carregar. Com certeza. Fim, né? Ele intui pro bem e, naturalmente, as nossas escolhas, se estiverem nesse sentido, elas vão ser boas, né? A gente precisa estar em sintonia. O fato dele ser alguém mais evoluído é justamente para ele ter uma clareza maior das escolhas, das consequências que elas vão ter, né? Porque lá do outro lado, inclusive, a experiência do próprio tempo é diferente, né? Então, assim, ele já tem uma percepção, ele consegue ter uma percepção do além ali, de que cada escolha leva, né? Da ação e reação, é algo muito mais nítido para ele. Enquanto pra gente, a gente às vezes não sabe nem, né, sei lá, quando você vai cozinhar, você não sabe nem qual é o ponto onde vai queimar alguma coisa, entendeu? Porque você simplesmente não tem essa experiência, às vezes. Então, eles já têm muito mais experiência que a gente, então eles dão a ajuda ali deles conforme essa experiência que eles têm também, né? Se fosse alguém que tivesse o mesmo nível que você, ia ser meio caótico, né? E eles falam aqui também que, como eles são espíritos elevados, às vezes eles estão em outros mundos. Sim. E eles têm outros trabalhos.
E aí você pensa assim, mas então não tá do meu lado o tempo todo, né? Tipo assim, me largou, me esqueceu. Como é que ele consegue fazer as duas coisas ao mesmo tempo? Mas espíritos mais elevados, eles têm a vista dupla, que a gente chama, que eles conseguem, como se estivessem em dois lugares ao mesmo tempo, porque apesar de estar presente em um, eles sabem tudo que tá acontecendo, acompanham, estão ligados. É uma coisa muito louca, né? Mas você pensa assim, que massa isso. E aí, aqui no Livro dos Espíritos, Kardec também vai nos dizer, porque Santo Agostinho coloca uma mensagem logo depois da questão 495, e aí Kardec vai comentar, e aí ele bota assim: que haveria de admirar em que espíritos possam guiar de um mundo ao outro os que tomaram sob sua proteção, pois se para eles a distância que separa os mundos é menor do que a que divide os continentes na Terra, sabe? Então assim, para eles não é nada. E como que eles fazem isso? Fluido cósmico universal. Eu achei interessante, inclusive, porque eu dei uma aula recentemente que meio que entrava um pouco nesse assunto, né? E a gente... Eu tava falando, inclusive, eu não vou lembrar por nada desse mundo nome, porque é um nome complexo, mas eu tava falando da questão do perispírito, né? Das diversas características e tudo, né? E daí falei da bicorporeidade, e daí no próprio Livro dos Espíritos, se não me engano, ele coloca uma situação, tipo, análoga à bicorporeidade, só que quando você tá desencarnado, que é justamente essa vista dupla, mas ele deu outro nome que eu não vou lembrar agora, né? Mas e ele faz uma comparação que é ótima, né? Tipo assim, a gente não vê o Sol, né? Por mais que o Sol esteja sempre tanto distante a gente não vê o Sol, porque é como se ele irradiasse, né? Ele mesmo, né? Como se ele estivesse irradiando. Então, ele às vezes aparenta estar em vários lugares ao mesmo tempo, mas é como se ele estivesse irradiando a própria presença em diversos lados diferentes. Isso. Então, e o pensamento também conecta tudo. Então, ele até também fala nesse mesmo capítulo, né, do Livro dos Espíritos, que o Espírito ele tem tanto a possibilidade de ir daqui e ali, pensando, né, percebendo o caminho, quanto ele tem a possibilidade de ir daqui até ali, assim, instantaneamente, teleportar mesmo, assim. Então, para eles, distância é algo muito diferente do que a gente tem aqui. A gente ainda está muito atrelado na matéria, então a distância para a gente ainda, né, se envolve ali em todas as questões da relatividade, ali, de tempo e espaço, né? E para eles já é algo completamente diferente. Então, estar ao seu lado ali, a gente já logo pensa o lado físico, né? Estar aqui no mesmo tempo e espaço que eu. Mas para eles é algo completamente diferente. É como se estivesse. Eles simplesmente está conectado. É o pensamento dele estar, de certa forma, direcionado a você. Porque a partir do momento que você precisa, ele pode estar lá no piscar de olhos. E ele tá acompanhando, ele sabe o que tá acontecendo. Exato. Eles conseguem fazer várias coisas ao mesmo tempo. A gente sabe que para os homens isso é ainda mais difícil do que para as mulheres, mas também ninguém consegue fazer tantas coisas ao mesmo tempo, mas eles conseguem. A gente vai chegar lá. Aí aqui também na questão 500, Kardec quer saber se vai chegar um ponto que a gente não vai precisar mais de anjo da guarda. E eles falam assim, sim, quando se torna capaz de guiar-se por si mesmo, como chega um momento em que o estudante não mais precisa do mestre. Mas isso não acontece na Terra. Então, tipo assim... E eu acho assim, claro que quando a Terra chegar a um mundo celeste, aí, ok. Mas neste momento, como ele estava se referindo à nossa realidade, né? De provas e expiações ali, ainda de regeneração, não vai acontecer. Todo mundo tem, todo mundo precisa, estamos necessitados. Eu também botei aqui a questão 502, que é... se há uma responsabilização do nosso mentor quando ele não conseguiu, assim, nos intuir pro bem, porque a gente se fechou, a gente negou isso aí, e se tipo assim, você tinha obrigação de ter conseguido, né? E não é bem assim, essa cooperação não existe nem em relação aos pais, que basta eles fazerem o que estiver ao alcance deles, mas é o livre-arbítrio do outro, né? Assim como Deus respeita o nosso, e é o nosso paizão. Aqui eles dizem que não, porque ele fez o que podia. E a outra questão que eu separei aqui é, quando estivermos na vida espírita, reconheceremos nosso espírito protetor? Tipo assim, a gente desencarna, a gente... é você! E eles dizem, sim! Pois frequentemente eu conheceste antes da vossa encarnação, que é aquilo que você falou, né? Normalmente a gente já conhece, só não lembra. Exato. Eu também achei legal que na 502 aqui pra mim, ele coloca, né? O espírito protetor consegue conduzir seu protegido no bom caminho, experimenta algum bem para si mesmo, tipo assim, como se, ele ganha, sei lá, uma medalhinha, ele ganha alguma coisa, né? Tipo, pô, ó. Figurinha de estrelinha. Tipo, aquele orgulho assim, tipo, cara, esse aí é o meu mano, ele é bom. Tá ligado? Não, tipo assim, eles não fazem por esse tipo de reconhecimento, eles fazem literalmente pelo altruísmo deles. E prazer de ajudar. E prazer de ajudar, e assim, às vezes ele tem uma ligação, né? Como a gente mesmo falou aqui, uma ligação com você, ele vai sentir certo orgulho, mas ele não vai sentir um orgulho próprio, assim, de tipo, cara, ele foi lá porque, eu intuí ele, e ele foi, pô, o cara é brabo. Eu sou o cara. Não, ele vai ficar tipo, pô,
ainda bem, né? Que ainda bem que ele ouviu e tal, mas não vai ficar, né, se vangloriando disso, né? Não é do feitio deles, eles já são muito mais além do que a gente. A gente que ainda precisa um pouco desse tapinha nas costas, né? Desse reconhecimento. Exato. E aí aqui ele pergunta também assim, na 508, os espíritos que deixaram a Terra em boas condições podem sempre proteger os que amaram e que lhes sobreviveram? Que é aquilo que a gente falou, né? Sim. De parentes nossos e tal. Eles falam assim, seu poder é mais ou menos restrito, a posição em que se encontram não lhes permite sempre inteira liberdade de ação. Ou seja, eles conseguem às vezes fazer alguma coisa ou outra, mas limitado. Sim. E a 509, os homens no estado selvagem, isso aqui é aquilo que eu já falei, né? Que são selvagens se eles têm, aí que não precisa ser um mentor tão elevado. Sim. Mas para quem quer saber, tá na 509. E na 511, ele bota assim, além do espírito protetor, um espírito mau é ligado a cada indivíduo com o fim de impulsioná-lo ao mal e lhe propiciar uma ocasião de luta entre o bem e o mal. A gente lembra dos desenhos, demônio, né? os desenhos aí tem aí você olha para um ombro, tá um anjinho, você olha para o ombro, tá o demônio ali. Eles falam assim, ligação não é bem o termo. É bem verdade que os maus espíritos procuram desviar o homem do bom caminho quando encontra ocasião. Então, eles estão ali, ó, procurando. Quem é que tá na mesma sintonia? Quem é que tá abrindo brecha? Quem é que tá caindo em tentação? Mas quando um deles se liga ao indivíduo, faz por si mesmo, porque espera ser escutado. Mas então haverá a luta entre o bom e o mal, e vencerá aquele a cujo domínio o homem se entregar. Então, a gente que vai decidir. Quem a gente quer... Qual é a companhia que a gente quer? Qual é a sintonia que a gente quer entrar? E a partir daí, sobreviver também todas as nossas atitudes, né? E consequências delas. Sim. Escolha nossa. Mas a gente não tem também designado desde o início um espírito que tá praticando mal. A gente atrai. É lei de atração. Sim. Não é tipo assim, como se rolasse lá um conselho. Tipo, ó, você vai ser, né, o mentor desse plano e você vai ser o cara que vai tentar atrapalhar. Isso. Você vai ser... Ninguém tem essa missão de fazer o mal, né? Até mesmo porque seria muito contraprodutivo, né? O objetivo de todo mundo aqui, independente de se é um espírito bom ou mal, é evoluir. Aí você coloca o cara justamente pra impulsionar outros pro mal, tipo assim, pô, e esse cara vai evoluir quando, né? E Tipo que assim, emprego é esse, né? que emprego é esse? Então, tipo assim, não tem lógica. Ai, meu Deus. E aí aqui fala assim, então os espíritos, na 513A, os espíritos simpáticos podem ser bons ou maus? Eles sim, porque espírito simpático é diferente de espírito protetor. E a gente, pelo nome já diz, é simpatia. Tá simpatizando com você. E ele pode simpatizar com as coisas boas ou com as coisas ruins. Então sim, pode ser um ou outro, né? E tem também a diferença para os espíritos familiares, que aí já são espíritos que têm alguma afinidade com você, seja dessa existência, seja de outra, se conheceram, né? Sim. Ou de alguma forma também simpatizaram com você. Dentro desses simpáticos tem aqueles que às vezes a gente ajuda algumas pessoas e os espíritos começam a se sentir em débito com a gente, né? Porque amam muito essas pessoas e falam, caramba, você ajudou. Sim. Agora você tá na minha lista de melhores amigos. Sim. Então, tá ali dentro dos espíritos simpáticos. Você vê que tem uma galera pra ajudar. Os vínculos todos, né? Com certeza. Mas assim, dependendo aí dessa simpatia, como a gente falou, pode ser ruim, nem sempre vai ser das melhores, a gente tem que ficar atento. Aí o Kardec faz um comentário na 514 explicando essa diferença. Para quem ficou aí um pouco na dúvida, vai estar aqui no Livro dos Espíritos. Estão brigando com a gente, você percebeu, né? Já percebi, rolou uma pressão psicológica. Vocês viram que a gente deu uma olhadinha, porque eles estão ali apontando pro relógio. Mas eu aposto que vocês estão gostando desse papo. Se vocês forem viciados em espiritismo como a gente vocês estão achando bom. Mas infelizmente, né, Matheus, a gente está sendo obrigado a parar. Mas se vocês quiserem a parte 2, vocês avisam aí. Isso. Porque nós somos obedientes, vamos obedecer e agradecer muito a presença de todos vocês, pedir, implorar para vocês ajudarem a gente compartilhando, dando like, comentando, porque isso ajuda a engajar e que esse conhecimento chegue a mais pessoas. A gente conta com vocês e também espera por vocês no nosso próximo encontro. Até lá!